Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Reversão Quântica. É uma alegria muito grande estar aqui podendo conversar com vocês. Não tão alegre hoje pelo tema que nós vamos abordar, mas sim pelos trabalhos que estão acontecendo, pelo feedback das pessoas, enfim. Muito obrigado e vamos continuar então com os nossos trabalhos. Hoje, esse vídeo eu vou falar sobre a Terceira Guerra Mundial. E antes eu vou explicar para vocês por que eu resolvi tocar nesse assunto. Porque o que eu estou vendo é o seguinte: na internet estão divulgando muitos vídeos falando sobre a Terceira Guerra Mundial de uma forma irresponsável, de uma forma assim, sem pensar nas consequências do que você pode estar fazendo, simplesmente porque você quer um assunto que te dê likes, enfim, essas coisas aí. Bem, nós somos seres co-criadores. Nós criamos a nossa realidade. Então, em tudo aquilo que nós colocamos o nosso foco e nós pensamos, tanto com um sentimento de alegria e que a gente acaba criando, tanto quanto com o sentimento do medo, que o medo também cria realidade. Ele é uma força considerável, o medo, entendeu? Então, o que eu estou vendo? Existem muitas pessoas aí que elas fazem? Elas pesquisam os assuntos que estão sendo mais falados, mais comentados, e usam esses assuntos para poder falar e ter acesso aos seus vídeos, enfim, criar um assunto assim polêmico, porque eles sabem que o ser humano gosta de polêmica. Então, quanto mais polêmico o assunto for, mais pessoas vão estar participando, assistindo e tal. Então eles estão usando isso, essa questão da Terceira Guerra Mundial, para isso. Só que, então eu tenho como um ativista quântico, eu preciso tocar nesse assunto e dizer para vocês o seguinte: eu já disse num vídeo e vou dizer novamente: não haverá Terceira Guerra Mundial. Não haverá Terceira Guerra Mundial, e eu peço para você, tira seu foco disso. Tira o seu foco disso, porque a gente acaba criando situações, porque nós colocamos o nosso pensamento nisso, nessa possibilidade, e a gente ativa isso. E como em 2012 nós quase criamos um mega tsunami ou um terremoto, enfim, para criar uma realidade que estava nas nossas expectativas, porque tinha muita gente que queria que realmente o planeta tivesse um desastre, uma hecatombe, enfim, para justificar o que ela dizia sobre isso. E isso aí foi muito perigoso e quase aconteceu. Bem, na questão da Terceira Guerra Mundial, eu vou dizer para vocês por que a Terceira Guerra Mundial não vai acontecer. Simplesmente porque já foi criada uma massa crítica que não quer uma Terceira Guerra Mundial. Porque ainda existem pessoas que são filhos, netos, e ainda existem pessoas. Eu tenho um tio que foi para a Segunda Guerra Mundial, tem acho que 94, 95 anos, alguma coisa assim. E então essas pessoas, elas sabem o quanto é doloroso, o quanto é sofrido, o que realmente as pessoas, o que acontece com as pessoas, com os países, quando acontece uma guerra mundial. Então, essas pessoas que são remanescentes, que ainda trazem em si mazelas da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ou da Guerra do Vietnã, e nesses pequenos conflitos que acontecem pelo planeta, essas pessoas não querem mais isso. E isso já se formou uma massa crítica que não quer. E essa massa crítica é que determina o que acontece. É um pensamento coletivo focado numa coisa que pode ou não acontecer. Então, a Terceira Guerra Mundial já foi criada uma massa crítica que não aceita, que não quer. Porque as suas famílias ainda sofrem os efeitos dos conflitos, Malvinas, enfim, de um monte de guerras e conflitos que aconteceram no planeta e que foi nocivo para todo mundo. Então essas pessoas não querem isso, já entrou no inconsciente coletivo das pessoas. Tanto é que todos esses conflitos que acontecem no planeta
São conflitos de falsa bandeira. Eu disse isso no vídeo. O que é um conflito de falsa bandeira? É um conflito criado pela mídia corporativa, dos grandes governos, dos países que lucram com a guerra. Vocês sabem disso, existem, é só assistir o filme O Senhor das Armas, vocês vão entender o que eu estou falando. Isso fica provado no seguinte, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem dentro dos, tem o arquétipo da guerra em si. Entendeu? Tanto que eles adoram andar armados. E os próprios Estados Unidos não querem guerra. O povo não quer guerra. Por quê? Se você analisar, eles têm mercenários em todas as frentes. Eles tinham mercenários no Iraque, tem mercenários no Paquistão, tem mercenários na Síria. O que é um mercenário? O mercenário é um cara que recebe, que ele é profissional em fazer guerra. É um profissional em ir para conflitos e lutar. Ele ganha bem para isso. E se um país que gosta, vamos dizer assim, tem no seu arquétipo gostar de guerra, e esse país precisa pagar para as pessoas irem combater, é sinal que o povo não quer. E eu tenho certeza que existem outras potências aí, como a própria França, a própria Inglaterra, que esconde esse fato de ter mercenários, terem pessoas pagas para ir combater. Aí eles vão, fazem lá suas filmagens dos ataques e, enfim, das frentes de batalha, colocam isso na mídia e parece que é uma guerra que o povo está contente do seu país estar participando. E é mentira. Hoje, no planeta Terra, é só fazer uma continha básica. Se 3 ou 4 bilhões de pessoas estão no primeiro degrau da escala de Maslow, que é sobrevivência, estão pensando em comer, em se curar de pestes, doenças, e, enfim. Se existem 4 bilhões de pessoas nessa faixa, você pega pessoas na África, pessoas em países longínquos, em situações, por exemplo, no Haiti, o que está acontecendo, na própria Síria, Líbia, Paquistão, Afeganistão. Se essas pessoas estão preocupadas em sobreviver, são 3 ou 4 bilhões mais ou menos preocupados em sobreviver. Tem mais uma outra faixa que só pensa em relacionamento. Tem uma outra faixa que só pensa em poder. O que sobra de pessoas para ficarem pensando, focando em guerra? Então, na verdade, quem põe o foco na guerra são os governos que faturam com esse tipo de coisa. E já tem que ser, isso aí a gente tem que ser direto em dizer quem é. São os Estados Unidos, que são profissionais em fazer guerra, que nas suas indústrias bélicas aí criam produtos como batom para ir para o deserto, trajes especiais, capacete com não sei o quê. Então, eles querem vender os produtos deles. E eles têm que justificar as verbas que são destinadas para conflitos, essas coisas, com as guerras acontecendo. Imagine, um país tem um arsenal tanto para usar quanto para vender, e tem que justificar seus gastos nesses conflitos com terrorismo, essas coisas. Imagine então, se não existissem guerras, o que ia acontecer? Como que eles iam justificar essa grana? Então eles têm que criar os conflitos. Por isso que eu falo conflito ou guerras de falsa bandeira, que são criadas pelos próprios governos e que são propagadas pela sua mídia. Então a gente tem que ver, Brasil, a gente está focado no quê? Nós não estamos focados em guerra. São 200 e poucos milhões de pessoas que estão preocupadas com política. Desses 200 milhões de brasileiros, mais de 50 milhões preocupados com sobrevivência. Então não existe massa crítica para se pensar em guerra.
Não existem bilhões de pessoas defendendo uma causa e querendo que o seu país entre nessa causa, como aconteceu, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda. Não existe mais, então, massa crítica para isso. Então eu peço para você, que é um ativista quântico, se você está assistindo esse vídeo, é porque você é um ativista quântico, você quer um planeta melhor, você quer qualidade de vida para as pessoas, você quer um mundo feliz, livre de doenças, de guerras, de fome. Então, se você é um ativista quântico, não divulgue esse tipo de informação, porque acaba gerando medo. E o medo, sim, pode gerar uma situação para... Você pode colapsar, né, ou co-criar esse tipo de guerra, ou esse tipo de atitude em cima do que você está com medo. Então a pessoa chega, eu vejo muito isso no Facebook, a pessoa coloca assim, gente, vamos vibrar contra isso, e posta um vídeo de um soldado, a terceira guerra mundial pode estar chegando. O que essa pessoa, na verdade, ela está querendo? Ela está querendo divulgar essa informação, porque senão ela não colocaria nenhum foco. Na mesma forma que ela divulga isso com a intenção de ser, vamos dizer assim, entre aspas, boazinha, ela acaba divulgando e colocando essa informação para... Tem gente que tem 2 perfis, 3 perfis com 10 mil pessoas, vamos dizer. Então elas estão colocando essa informação para 30 mil. Dentro dessas 30 mil, pelo menos 5 mil ou 10 mil podem ter medo e começar a vibrar medo. Então existem muitas informações mais importantes para você pesquisar e divulgar do que ficar divulgando uma suposta terceira guerra mundial que não está se desenhando. Não está se desenhando. Então, se tem uma coisa, ao invés de você postar assim, gente, vamos vibrar contra isso, simplesmente tira o seu foco, não divulga esse tipo de coisa. Foca, sim, em divulgar outro tipo de coisa, como expansão de consciência, livros, filmes. Existem inúmeros, até vou criar um vídeo falando sobre filmes que a gente pode assistir que contém informações importantes para a nossa expansão de consciência. Isso sim é importante se divulgar. Existem milhares de livros que as pessoas nem imaginam que existem e que são codificados para expandir sua mente, a sua consciência. Existem inúmeros desenhos animados com informações muito importantes. Existem muitos blogs com informações importantes. Existem muitos canais no YouTube com informações importantes. Eu não divulgo muitos os canais pelo seguinte, porque eu preciso da autorização da pessoa. Porque hoje em dia existe uma guerra de egos dentro do YouTube, por causa dessa questão de youtubers e essas coisas aí. Então o que acontece? Se você às vezes cita o nome da pessoa, ela pode ficar brava com você e chegar no canal dela, começar a falar mal de você e tal. E a minha intenção não é criar inimigos na internet, sim criar pessoas, parceiros, para que a gente possa criar um pensamento coletivo voltado para uma coisa. Então, nós precisamos, primeiro, quebrar os nossos paradigmas antigos, mudar o nosso paradigma. Então, eu estou focado nessa questão de trazer informações novas para as pessoas, para que a gente possa, juntos, propagar isso, aumentar o número de pessoas. Então, por exemplo, se você quer ser um ativista quântico mesmo, se você quer trabalhar para a luz, não vai aparecer cavaleiros e o cara vai te ordenar cavaleiro da ordem do arcanjo Miguel, dos mestres ascensionados, dos guias espirituais. A gente vai ter uma guerra com espadas luminosas igual do Star Wars. Não existe isso. É uma questão de informação, expansão de consciência. Essas são as nossas armas. Essa é a maneira de lutar, de trabalhar, enfim, divulgar informação. Se você tem um canal que você tem uma afinidade, você gosta da informação, divulga os vídeos, compartilha, vai lá, dá um like, se cadastra, porque
e vai como que a gente, exponenciando esse canal. Não estou dizendo só no meu, não, mas existem muitos canais legais no YouTube de informações. E existem pessoas que falam de várias formas diferentes e de várias linguagens diferentes. Tem gente que é mais ostensivo, tem gente que é mais procura ir para um lado mais técnico. Tem pessoas como eu prefere trazer informações codificadas, porque a minha forma de fazer vídeos são assim, é através da intuição que eu tenho nas meditações, e vem a informação que eu tenho que passar. Então, ajudem essas pessoas que têm esse trabalho a divulgar o trabalho, a expandir, a aumentar o leque deles, para que a gente possa formar essa massa crítica. Essa é a minha intenção, tentar formar. Por quê? Porque eu quero um planeta melhor para mim, para os meus filhos, netos, enfim, para todos nós. É isso que eu quero, um planeta melhor. Até uma próxima.